Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 1, parte 2. Ainda não transpusera o cercado rústico da vivenda humilde, quando uma voz cariciosa lhe gritava, assustadiça e veemente: Pai, pai, que sangue é esse? Uma jovem de notável formosura corria a abraçá-lo com imensa ternura, ao mesmo tempo que lhe arrancava o cesto das mãos trêmulas e doloridas. Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. No entanto, o que mais a impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Filhinha, minha querida filha, murmurou ele, amparando-se nos seus braços carinhosos. Em breve, dava conta de todas as ocorrências. E enquanto o velho genitor banhava o rosto contundido, na infusão balsâmica que a filha preparara cuidadosamente, Gesiel era chamado a inteirar-se do acontecido. O jovem acorreu solícito e pressuroso. Abraçado ao pai, ouviu-lhe o desabafo amargo, palavra por palavra. No vigor da juventude, não se lhe poderia dar mais de 25 anos, mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se espremia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Coragem, pai! Exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Jochedebe contemplou o filho de alto a baixo, fixando-lhe o olhar bondoso e calmo, onde desejaria lobrigar naquele momento a indignação que lhe parecia natural e justa, dominado pelo desejo das represálias. É verdade que criara Gesiel para as alegrias puras do dever, em obediência à leal execução da lei. Entretanto, nada o compelia a abandonar suas ideias de desforra de maneira a desafrontar-se dos ultrajes recebidos. Filho, obtemperou depois de meditar longo tempo, Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Poderíamos ser justos, olvidando afrontas? Não poderei descansar sem o repouso da consciência pela obrigação cumprida. Tenho necessidade de assinalar os erros de que fui vítima, no presente e no passado, e amanhã irei ao legado ajustar minhas contas. O jovem hebreu fez um movimento de espanto e acrescentou: Ireis, porventura, à presença do questor Licínio, esperando providências legais? E os antecedentes, meu pai? Pois não foi esse mesmo patrício quem vos despojou de grande patrimônio territorial, atirando-vos ao cárcere? Não vedes que ele tem nas mãos as forças da iniquidade? Não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que nos resta? Jochedebe mergulhou no olhar do filho, olhar que a nobreza do coração orvalhava de lágrimas emotivas. Porém, na sua rigidez de caráter, acostumado a executar os desígnios próprios até o fim, exclamou quase secamente: Como sabes, tenho contas velhas e novas a acertar, e amanhã,
De conformidade com o édito, aproveitarei o ensejo que o governo provincial nos faculta. Meu pai, suplico-vos, advertiu o rapaz, entre respeitoso e carinhoso. Não lanceis mão desses recursos. E as perseguições? Explodiu o velho energicamente. E esse turbilhão incessante de ignomínias em torno dos homens de nossa raça? Não haverá um paradeiro nesse caminho de infinitas angústias? Assistiremos inermes ao enxovalho de tudo que possuímos de mais sagrado? Tenho o coração revoltado com esses crimes odiosos que nos atingem impunemente. A voz tornara-se arrastada e melancólica, deixando perceber extremo desânimo. Todavia, sem se perturbar com as objeções paternas, Gesiel prosseguiu. Essas torturas, entretanto, não são novas. Há muitos séculos, os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes que os meninos de nossa raça eram trucidados logo ao nascer. Antíoco Epifânio, na Síria, mandou degolar mulheres e crianças no recesso mesmo dos nossos lares. Em Roma, de tempos a tempos, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos, perseguição e morte. Mas, certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça dos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. O velho israelita parecia meditar as ponderações do filho. Contudo, acrescentou resoluto. Sim, tudo isso é verdade, mas a justiça reta deve ser cumprida, ceitil por ceitil, e nada poderá demover-me. Então, ireis reclamar amanhã perante o legado? Sim. Nesse momento, o olhar do jovem demorou na velha mesa, onde repousava a coleção dos escritos sagrados da família. Animado por súbita inspiração, Gesiel lembrou humildemente. Pai, não tenho o direito de exortar-vos, mas vejamos o que nos suscita a palavra de Deus a respeito do que pensais neste momento. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer a sugestão que lhes pudessem facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O velho israelita abriu os olhos espantados, revelando a estupefação que a mensagem indireta lhe causava. E como Gesiel o fixasse longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, acentuou. Recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça. E segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. O rapaz suspirou e disse resignado, que Deus nos proteja. No dia seguinte, avolumava-se compacta multidão junto ao templo da Vênus popular. Do antigo casarão onde funcionava um tribunal improvisado, viam-se as luxuosas e extravagantes viaturas que cruzavam a grande praça em todas as direções. Eram patrícios e se dirigiam às audiências da corte provinciana ou antigos proprietários da fortuna particular de Corinto, que se entregavam aos entretenimentos do dia à custa do suor dos misérrimos cativos. Desusado movimento caracterizava o local, observando-se de vez em quando os oficiais embriagados que deixavam o ambiente viciado do templo da famosa deusa entupido de capitosos perfumes e condenáveis prazeres.
Jochedeb atravessou a praça, sem se deter para fixar qualquer detalhe da multidão que o rodeava, e penetrou no recinto, onde Licínio Minúcio, cercado de muitos auxiliares e soldados, expedia numerosas ordens. Os que se atreveram à queixa pública excediam tão somente de 100, e depois de prestarem declarações individuais, sob o olhar percussiente do legado, eram um por um conduzidos para a solução isolada do assunto que lhes dizia respeito. Chegada a sua vez, o velho israelita expôs suas reclamações particulares atinentes às indébitas expropriações do passado e aos insultos de que fora vítima na véspera, enquanto o orgulhoso patrício lhe anotava as menores palavras e atitudes do alto de sua cátedra, como quem já conhecia de longo tempo a personagem em causa. Conduzido novamente ao interior, Jochedeb esperou, como os demais, a solução dos seus pedidos de reparação à justiça. Mas aos poucos, enquanto outros eram convocados nominalmente ao acerto das contas com o governo provincial, reparava que o antigo casarão se envolvia em grande silêncio, percebendo que sua vez, possivelmente, fora adiada por circunstâncias que não podia presumir. Instado nominalmente a dirigir-se ao juiz, ouviu grandemente surpreendido a sentença negativa lida por um oficial que desempenhava as atribuições de secretário daquela alçada. O legado imperial, em nome de César, resolve ordenar o confisco da suposta propriedade de Jochedeb ben Jared, concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto pertencerem com fundamento legal ao questor Licínio Minúcio, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. A decisão inesperada causou intensa comoção ao velho israelita, a cuja sensibilidade aquelas palavras levaram um efeito de morte. Nem saberia definir a angustiosa surpresa. Não confiara na justiça e não estava à procura de sua ação reparadora? Queria gritar o seu ódio, manifestar suas pungentes desilusões, mas a língua estava como que petrificada na boca retraída e trêmula. Após um minuto de profunda ansiedade, fixou no alto a figura detestada do antigo patrício, que lhe causava agora a derradeira ruína, e envolvendo-o na vibração colérica da alma revoltada e sofredora, encontrou energias para dizer: ó ilustríssimo questor, onde está a equidade das vossas sentenças? Venho até aqui implorando a intervenção da justiça e me retribuís a confiança com mais uma extorsão que me aniquilará a existência? No passado, sofri a desapropriação descabida de todos os meus bens territoriais, conservando com enormes sacrifícios a chácara humilde, onde pretendo esperar a morte. Será crível que vós, dono de opulentos latifúndios, não sintais remorso? Era subtrair ao mísero velho a derradeira côdea de pão? O orgulhoso romano, sem um gesto que denotasse a mais leve emoção, retrucou secamente: ponha-se na rua e que ninguém discuta as decisões imperiais. Não discutir? Clamou Jochedeb, já desvairado. Não poderei altear a voz, amaldiçoando a memória dos criminosos romanos que me espoliaram? Onde colocareis vossas mãos, envenenadas com o sangue das vítimas e as lágrimas das viúvas e dos órfãos esbulhados, quando soar a hora do julgamento no tribunal de Deus? Mas, recordando subitamente o lar povoado pela ternura dos filhos amorosos, modificou a atitude mental, sensibilizado nas fibras recônditas do ser. Prostrando-se de joelhos
em convulsivo pranto, exclamou comovedoramente: Tende piedade de mim, ilustríssimo. Poupai-me a vivenda modesta, onde acima de tudo sou pai. Meus filhos esperam-me com o beijo da sua afeição sincera e desvelada. E acrescentava, afogado em lágrimas: Tenho 2 filhos que são 2 esperanças do coração. Poupai-me por Deus. Prometo conformar-me com esse pouco. Nunca mais reclamarei. Entretanto, o legado impassível respondeu com frieza, dirigindo-se a um soldado: Espartaco, para que esse judeu impertinente se afaste do recinto com as suas lamentações, 10 bastonadas. O preposto formalizou-se para cumprir imediatamente a ordem, mas o juiz implacável acrescentou: Tenha cuidado em não lhe cortar o rosto, para que o sangue não escandalize os transeuntes. De joelhos, o pobre Jochedebe suportou o castigo, e terminada a prova levantou-se, cambaleante, alcançando a praça ensolarada, sob as risotas disfarçadas de quantos haviam presenciado o ignóbil espetáculo. Nunca em sua vida experimentara tão intenso desespero como naquela hora. Quereria chorar e tinha os olhos frios e secos. Lamentar a desdita imensa e os lábios estavam petrificados de revolta e dor. Parecia um sonâmbulo, vagando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. Contemplou com extrema e íntima repugnância o templo de Vênus. Desejava ter voz estentórica e poderosa para humilhar todos os circunstantes com a palavra da condenação. Observando as cortesãs coroadas que o encontravam, as armaduras dos tribunos romanos e a ociosa atitude dos afortunados que passavam despercebidos do seu martírio, molemente recostados nas liteiras vistosas da época, sentiu-se como mergulhado num dos pântanos mais odiosos do mundo, entre os pecados que os profetas da sua raça jamais se cansaram de profegar com todas as veras do coração consagrado ao Todo-Poderoso. Corinto, a seus olhos, era uma nova edição da Babilônia, condenada e desprezível. De súbito, apesar dos tormentos que lhe perturbavam a alma exausta, recordou novamente os filhos queridos, sentindo por antecipação a profunda amargura que a notícia da sentença lhes causaria ao espírito sensível e afetuoso. A lembrança da ternura de Gesiel enternecia-lhe o peito, galvanizado do sofrimento. Teve a impressão de vê-lo ainda a seus pés, suplicando desistisse de qualquer reclamação, e aos ouvidos ecoava-lhe agora com mais intensidade a exortação dos Escritos: Filho meu, não rejeites a repreensão do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ideias destruidoras invadiam-lhe o cérebro cansado e dolorido. A lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça, e para ele impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Agora, em desolação suprema, regressava ao lar, despojado de tudo que possuía de mais humilde e mais simples, e já no fim da vida. Como lhe viria o pão de amanhã? Sem elementos de trabalho e sem teto, via-se constrangido a peregrinar em situação parasitária, ao lado da juventude dos filhos. Inenarrável martírio moral sufocava-lhe o coração. Dominado por acerbos pensamentos, aproximou-se do sítio bem-amado, onde edificara o ninho familiar. O sol quente da tarde fazia mais doce a sombra das árvores de ramarias verdes e abundantes. Jochedebe avançou no terreno, que era propriedade sua, e, angustiado pela perspectiva de abandoná-lo para sempre,
deu ensejo a que terríveis tentações lhe desvairassem a mente. As terras de Licínio não se limitavam com a chácara? Afastando-se do caminho que o levava ao ambiente doméstico, penetrou nos matagais próximos e, depois de alguns passos, demorou o olhar na linha de demarcação entre ele e o seu verdugo. As pastagens do outro lado não pareciam bem cuidadas. A falta de melhor distribuição